para todos sempre. Senhor, queremos te agradecer por mais uma semana, te agradecer por esse dia abençoado que o Senhor nos concedeu. Toma as nossas vidas em tuas mãos, tira de nós tudo que não te louva e que não te glorifica, Senhor. Te pedimos em nome do teu Filho Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Andei tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e o descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao clamar, meus olhos abri, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. E ao ver tua glória naquele dia, me alegrarei em gratidão. Tocarei as marcas de vitórias, vencido é o pecado. Perante ti me prostrarei, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. Amém. Jesus quer entrar hoje em teu coração, porque não abres então? Não deixes que nada ocupe o lugar. Olha que resposta vais dar. Vezes sem conta esperado ele tem, e agora diz que espera também. Mas
imenso fardo de pecado e de temor. Foi que Cristo então tocou-me, e assim não sou mais tal pecador. Tocou-me, sim, tocou-me. Oh, quanta paz no coração. Fui transformado e novo sou, e hoje eu tenho a salvação. Desde que encontrei meu mestre, sinto paz, prazer sem par. Meus louvores eco a Cristo, seu nome a todos vou proclamar. Tocou-me, sim, tocou-me. Oh, quanta paz no coração. Fui transformado e novo sou, e hoje eu tenho a salvação. Amém. Ficar em pé. Dos caminhos a Pra seguir, seguir os os senhores a lutar, qual dos dois irei seguir Há só uma decisão. Quantas vezes procurei os prazeres Deste mundo, encontrei mil motivos pra chorar. o inimigo sempre Vem disfarçando as intenções, fuciladas ao redor. ele quer me destruir. Só Jesus pode me dar a real felicidade E poder para ser um vencedor. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento a vida, hoje eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Decide Testemunhar, mesmo em forte provação, rejeitando pela fé, entregando o seu sabor. No caminho de Jesus, estarei sempre seguro. e E assim assim eu prossigo rumo ao céu. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. mais do que em qualquer outro tempo, o momento é de escolher, Sem temer, sem hesitar, eu
Boa noite a todos. Que a paz e a graça do nosso Deus permaneçam em nossos corações. Amém? Vamos fazer uma oração. Santo Deus, maravilhoso Pai, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos trouxe à tua casa de oração. Nesse exato momento, Senhor, purifique as nossas mentes, nossos corações, para que possamos estar abertos para a tua palavra. E assim, Senhor, possamos sair daqui cheios da presença do teu santo e bom Espírito. Que o Senhor possa aceitar, Senhor, todo louvor, toda adoração aqui feita nessa casa de oração. Que possa chegar ao teu trono de graça em aroma suave, que possamos encontrar favor diante de ti. Abençoe cada família aqui representada, aqueles que não puderam vir, Senhor, e aqueles que estão por vir, o Senhor também possa apressar os passos para que juntos possamos te louvar na beleza da tua santidade. Esse é o nosso desejo, a nossa oração, em nome e por amor de Jesus. Amém. Vezes eu falei até que encontrei tua palavra, ó Senhor. E hoje se eu cair, não vou mais me ferir. Tua graça me cobre, Senhor. Majestoso Deus, é desejo meu prosseguir em te buscar, sempre me perder na arte de trazer louvores a ti, Senhor. Mãos e tudo o que eu sou, com vestes de louvor, eu vim, ó Senhor, oferecer o meu melhor no teu altar, na sala do trono, sentado à mesa, contemplando tua beleza, além do véu do santo dos santos. Sou só um súdito, mas ouço tua voz me chamar de filho, meu filho, ó Pai. Majestoso Deus, é desejo meu prosseguir em te buscar, sempre me perder na arte de trazer louvores a ti, meu Senhor. Tuas mãos e tudo o que eu sou, com vestes de louvor, eu vim, ó Senhor, oferecer o meu melhor no teu altar.
Amém.
A oração é a chave da vitória. Então, oremos. Vamos ficar de pé para a gente fazer uma oração. Agradecendo a Deus pelo dia, pela vida. Amoroso Deus, amoroso Pai, louvado e exaltado é o teu santo nome, Senhor. Nós te agradecemos por esse amor infinito que o Senhor tem por cada um de nós, sem mesmo merecermos, Pai. Obrigada por mais um dia de vida, obrigada por estarmos aqui para te adorar, para ter um encontro com os amigos. Neste momento, Pai, muitos não foram os pedidos, mas Tu sabes e conheces o nosso coração, os nossos desejos, nossos anseios, nossas lutas e as nossas dificuldades. Mas ainda assim, Senhor, com debilidade, com fraqueza, com imperfeição, mas não nos deixa sair nem ficar sem a Tua presença, Senhor. O Senhor continua abençoando o Teu povo, a Tua igreja, porque não é que mereçamos, Jesus, é porque precisamos. Nos perdoa mais uma vez, não é que mereçamos, Jesus, porque os méritos do nosso perdão estão no Senhor Jesus Cristo, Ele sim deu a sua vida pelas nossas vidas. A cada pedido aqui de agradecimento aqui foi pela saúde. E também que o Senhor possa visitar, Pai, os enfermos nesta hora que estão passando por um momento difícil, tanto aqui da Tua igreja, como fora da Tua igreja, porque o Senhor é um Deus que morreu não só por nós, mas por todos. Que o Senhor tiver de curar, que o Senhor cure, Pai, porque a doença faz parte do pecado, o salário do pecado é a morte. Mas ainda assim, que eles sejam curados, Pai, se for da Tua vontade, mas principalmente cada um desses seja curado espiritualmente, porque a cura física é uma cura temporária, mas a cura espiritual é para toda a eternidade. Então, aqueles que estão no seu leito de dor, neste momento que ele tem a oportunidade de conhecer o Evangelho eterno, a oportunidade de estudar a Tua palavra, a oportunidade de conhecer as verdades, de se arrepender, confessar e se converter aos Teus caminhos, porque não tem outra solução a não ser Jesus Cristo. Desde já te agradecemos por todas as Tuas bênçãos, porque se deitamos e acordamos, saímos e chegando, é para o Senhor que nos sustenta. Então, reconhecendo, Pai, o Teu poder, a Tua graça, o Teu amor, reconhecendo a dependência de Ti em todo segmento de nossas vidas, nós te pedimos essas bênçãos e desde já te agradecemos, no nome de Jesus, aquele que reina não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Saiu, foi. Pode botar aqui, ela tira. Tirou a para entregue sua louvor a Deus. Quero entregar o meu coração. Toma, Senhor. Senhor Deus, obrigada, Pai, por cada pessoa que dizimou, que ofertou. Toma as suas vidas em Tuas mãos. Que o Senhor cuide de cada um de nós, Senhor. Livra-nos de todo mal. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo que eu te peço. Amém.
Faz muito tempo que eu senti essa vontade de contigo me encontrar, de te dizer como sofri e admitir o quanto errei. Todo esse tempo que eu passei tão longe aqui a perecer. Não poderia imaginar que o meu passado tu pudesses esquecer. Os momentos que vivi, tu sempre estavas junto a mim e esperavas que eu pudesse retornar e te encontrar. Mas quando eu decidi voltar, meu mundo abandonar, pensei que nunca mais pudesses me aceitar. Me estendeste a tua mão, me deste o perdão, e nos teus braços como um rei eu me senti. Me deste a vida, me deste abrigo, me deste colo como na primeira vez. Porque me amas, eu não entendo, mas dos teus braços eu não quero mais sair, não quero mais sair. Mas quando eu decidi voltar, meu mundo abandonar, pensei que nunca mais pudesses me aceitar. Me estendeste a tua mão, me deste o perdão, e nos teus braços como um rei eu me senti. Me deste a vida, me deste abrigo, me deste colo como na primeira vez. Porque me amas, eu não entendo, mas dos teus braços eu não quero mais sair. Oh, me deste a vida, me deste abrigo, Me deste colo, como na primeira vez. porque me ama. Porque me amas, eu não entendo, Mas dos teus braços eu não quero mais sair, não quero mais sair. Não quero mais sair.
Obrigado. Boa noite, igreja. A paz do Senhor. Irmãos, eu queria ficar um pouquinho aqui perto de vocês, será que eu posso? Pode ser? Aqui tá ótimo. Eu gosto de ficar perto da igreja. Eu gosto que me olhem, viu? Quem aí está feliz? Tem gente feliz nessa igreja? Glória a Deus. Por que não está, né? Estamos vivendo num tempo tão difícil e a gente percebe que Deus ele tem cuidado da gente, não é verdade? Muitas vezes a gente percebe que Deus ele trabalha de uma forma diferente do que a gente quer que ele trabalhe, não é verdade? A gente olha para as nossas dificuldades, a gente olha para as nossas transgressões e a gente fala, poxa, a gente não é digno disso, mas a gente tem um Deus que nos perdoa e que nos ama grandemente. Vamos orar? Oremos. Senhor Deus, amantíssimo Pai, obrigado, Jesus, porque o Senhor é um Deus poderoso, um Deus que é Pai, um Deus que nos ama, Senhor. Nós somos os teus filhos e queremos que o Senhor, Jesus, possa viver conosco todos os dias da nossa vida. Nós aguardamos ansiosamente, Senhor, pela tua volta, mas sabemos, Senhor, que enquanto estamos nessa terra, somos sujeitos a pecar e errar contra ti. Mas nós não queremos isso. Nós queremos nos afastar da aparência do mal. Que o Senhor possa falar através dessa mensagem. E isso nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia de vocês no livro de Daniel. E vamos ler a história de jovens corajosos e jovens fiéis ao nosso bom Deus. Daniel 1. Todos abriram? Quem está desatento, diga amém. Gostei, viu? Da última vez que eu fiz uma pregação, eu falei para a igreja, né? Quem está desatento, diga amém. A igreja toda, amém. A gente deu risada. Mas, olha, o que iremos falar aqui é algo importante. Então, a gente deve prestar muita atenção. Tá bom? Todos abriram? Daniel 1. Vamos começar do versículo 1. E vai dizer assim, ó. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Siná, para a casa de seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Só para a gente entender um pouquinho, o que aconteceu aqui? Só nesse período do versículo 1 ao versículo 2. Nabucodonosor sitiou a Jerusalém. A gente sabe que naquele tempo havia muitas guerras entre cidades, entre os estados. E o que acontece agora? A Babilônia invade Jerusalém e a sitia, né? Entra em guerra e destrói tudo que há ali. E a gente pode perceber que o versículo 2 diz assim, o Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, ou seja, o Senhor entregou nas mãos. Naquele tempo, como a gente leu aqui, se um reino entrasse em outro reino e levasse os utensílios da casa do Deus daquele lugar e levasse para a casa do seu Deus, eles estariam como dizendo que venceram o Deus daquele lugar. Vocês entendem? Então, o que acontece aqui? Na cabeça de Nabucodonosor, na cabeça dos babilônicos, eles tinham vencido o nosso Deus. Mas a gente sabe e a gente lê aqui o versículo 2 e a gente percebe que Deus entregou nas mãos a Joaquim. Então, a gente pode entender que Deus permitiu com que aquilo acontecesse. A gente vai ver uma história muito incrível com vários detalhes interessantes. A história de Daniel e seus amigos, jovens corajosos, jovens que decidiram se permanecer ao lado do Senhor. O versículo 3 vai dizer assim, olha, disse o rei
a Aspenaz, no caso o rei Nabucodonosor. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciências, versados no conhecimento, e que fossem cooperantes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Versículo 5. Determinou-lhe o rei a ração diária, em outras versões vai estar falando um alimento, das finas iguarias e da mesa real, do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao acabo dos 3, dos quais assistiram diante do rei. Irmãos, a gente vai perceber algo interessante agora, que literalmente o que o mundo ele faz com a gente se não estivermos ao lado do nosso Deus. Daniel, seus amigos foram capturados. Olha a inteligência de Nabucodonosor. Nabucodonosor sitia Jerusalém e ele fala assim para o seu povo, né? Não deixe ninguém vivo, e quem estiver vivo, recolha da linhagem real os nobres, inteligentes, fortes, bonitos, robustos, e tragam para o meu palácio. Para vocês entenderem a inteligência de Nabucodonosor, o que ele queria era que aquele reinado ali não tivesse ninguém capaz de levantá-lo novamente. O que ele realmente queria era que o lugar dele, né, a Babilônia, cada vez mais fosse crescendo, ficando mais forte. Vocês estão entendendo? Então a gente percebe, estamos de um rei aqui inteligentíssimo, o rei Nabucodonosor. Para vocês terem noção, a Babilônia naquele tempo era o maior reinado do mundo. Então estamos diante de um rei inteligente, de um rei em que já venceu várias batalhas. A gente está percebendo aqui que não estamos falando de qualquer reinado. Olha que interessante agora. Ele determina o que os homens capturados fossem de comer. Comessem da boa iguaria dele e bebessem dos vinhos que ele bebia. Mas Daniel e seus amigos, eles sabiam que eles não poderiam se misturar com essas coisas. Eles sabiam que aquilo ali eram coisas que eles não podiam comer e nem beber. Mas o rei disse ao chefe dos eunucos o que eles deveriam fazer. Irmãos, o que eu tiro de interessante desses versículos e estudos que eu tenho quando eu leio a Bíblia, é que a gente olha para o mundo e a gente percebe que Satanás ele faz dessa forma. Nós estamos no mundo, mas nós não somos deste mundo. Vocês entendem, irmãos? Nós devemos perceber as artimanhas de Satanás. Para isso precisamos orar e jejuar. Nabucodonosor ele queria mudar totalmente a linguagem, a verbalização, ele queria mudar as vestes, tudo naqueles jovens. Mas a gente sabe um pouquinho da história e a gente vai, em decorrer da história, a gente vai aprender mais. O versículo 6 vai dizer assim, olha, entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, de Sadraque, a Misael, de Mesaque e Azarias, de Abednego. Então, a gente percebe agora aqui, ó, que interessante. Nabucodonosor, ele dá uma ordem ao chefe dos eunucos, a Aspenaz, para que mudasse agora os nomes dele. Vocês percebem o que acontece agora? Satanás ele vai tentar de toda forma mudar o seu jeito de ser. Ele vai tentar mudar você. Ele vai tentar te agradar de uma certa forma. Todos esses nomes simbolizam deuses daqueles tempos. Então você percebe o jeito que Nabucodonosor ele está fazendo agora nesse momento. Ele está tentando mudar a história desses jovens. Mas esses jovens, eles não foram capturados em vão. Irmãos, o que eu quero dizer é que para tudo existe um propósito. Seja lá para a felicidade, para a dor, tudo tem um propósito. Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe os planos que Ele tem para mim e para você. Muitas vezes a gente se pega pensando na dificuldade que a gente passa e é normal. Eu não vou dizer para vocês não pensarem, porque nós somos seres humanos.
Nós pensamos nas nossas dificuldades, temos contas para pagar, temos os nossos relacionamentos, e é muito difícil isso. Enquanto estivermos nessa terra, a própria Bíblia diz, né, que no mundo nós teremos aflições, mas devemos ter bom ânimo, porque Deus, ele venceu o mundo. Muitas vezes, irmãos, irmãos da nossa igreja, amigos que nós conhecemos, eles se afastam da casa do nosso Pai por conta das dificuldades. E nós sabemos que isso irá acontecer. Mas nós devemos ajudar essas pessoas. Devemos falar cada vez mais do que Deus, ele tem feito por mim e por você. Irmãos, Deus, ele ama você e ele quer te ajudar a todo momento. Eu quero continuar lendo o versículo 8 em diante, que vai dizer assim, ó. Resolveu Daniel, versículo 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminasse com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminasse. Irmãos, a gente vê algo interessante agora, que Daniel, ele foi levado para a Babilônia como o quê? Como escravo. Ele tinha a opção de escolher alguma coisa? Ele era um escravo, ele tinha alguma opção de escolher alguma coisa, o que ele queria comer, o que ele queria vestir, ele tinha alguma opção? Não, ele não tinha nenhuma opção. Mas você percebe a diferença de Daniel aqui para os outros jovens? Daniel, ele fala assim, ó, ele resolve não se contaminar. O versículo 8 fala que Daniel resolveu, ou seja, ele tomou uma decisão na vida dele. Nós devemos tomar decisões para a nossa vida. Nós precisamos tomar decisões nas quais nos leve para o céu. Daniel, ele sabia desde pequeno quem ele deveria adorar e quem ele precisava servir. Daniel, ele sabia que o único Deus poderoso que poderia fazer infinitamente mais era o Deus de Israel. E Daniel agora ele fala, olha, eu não vou me contaminar com o que vocês estão me oferecendo. E agora ele propôs algo para o chefe dos eunucos. Ele propôs algo para as penais. E isso vai estar dizendo lá no versículo 9, que diz assim, ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Olha isso. Deus permitiu com que o chefe dos eunucos fosse compassível, prestasse atenção no que Daniel ele estava oferecendo ali, e Daniel ele fala, eu não quero comer isso, nós não podemos comer isso. Então o que acontece? Daniel ele toma uma decisão em sua vida. Daniel ele olha para o chefe dos eunucos, para as penais e fala, olha, nós não podemos comer isso, nós não queremos comer isso, vamos propor algo para você e queremos que você nos escute. E olha o versículo 10 o que diz. Disse ao chefe dos eunucos a Daniel, tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, verei ele, os vossos rostos, mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade. Assim, poreis em perigo a minha cabeça. Olha que interessante. Aqui está tendo um momento em que a cabeça do chefe dos eunucos está rolando ali. Vocês estão entendendo, irmãos, o que Deus ele permitiu acontecer? Em quem sã consciência, servindo a um rei cruel, irá desobedecê-lo? Olha que interessante, Deus ele permite e toca no coração de Aspenaz, para tocar ali no coração dele e ele entender que quem está pedindo ali e quem está falando é uma pessoa que tem decisões em sua vida. Irmãos, vocês entendem a importância de ter uma decisão na sua vida? Vocês entendem que você precisa tomar uma decisão em sua vida? Deus ele fala a todo momento para servirmos a Ele e adorar em espírito e em verdade. E tenha certeza, irmão, que Deus ele não permitirá que nada de ruim irá acontecer com vocês. O interessante agora é em decorrer do versículo 11 até o versículo 14, que diz assim, ó. Então disse Daniel ao cozinheiro, chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Experimente, peço-te, olha isso aqui o que Daniel fala, experimento, peço-te, os teus servos, 10 dias, e que se não nos deem legumes a comer e água a beber. E água a beber.
Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo veres, age com os teus servos. Ele entendeu e o experimentou 10 dias. Olha que interessante. O chefe dos eunucos agora, ele pensa e propôs. Ele fala, né? Poxa, 10 dias não vai trazer aquela diferença, sabe? Da qual 3 anos. Mas olha, 10 dias era o suficiente para Deus ele fazer um milagre na vida daqueles rapazes. 10 dias, Daniel ele pediu. Ele falou, peço-te. Olha isso aqui, interessante. 3 palavras. Peço-te, veja, vireis e entendeu. 4, perdão. Peço-te, veja, vireis e entendeu. Daniel ele pediu. Daniel ele não aceitou o que Nabucodonosor queria para a vida dele. E Daniel agora falou assim, ó, veja, decorrer de 10 dias você vai ver a diferença na minha vida. Você vai ver a diferença na vida desses rapazes. A diferença entre nós comemos legumes, bebendo água, e eles tomando vinho e comendo as finas iguarias do rei. E aqui a gente percebe que o cozinheiro-chefe, ele entendeu e o experimentou os 10 dias. E a gente vê um milagre. E o contexto dessa história, agora, olha, o versículo 15 diz assim, ó, no fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor, estavam eles mais robustos do que todos os jovens, que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes davam legumes. Irmãos, olha a diferença agora de que apenas 4 jovens eles fizeram. Ele pediu 10 dias, Daniel ele falou, nos dê 10 dias para que você veja a diferença entre nós e os outros jovens que comem e bebem das iguarias do rei. E passados 10 dias, o cozinheiro-chefe ele percebe a diferença, ele vê que há uma diferença enorme entre aqueles jovens, e o que ele faz? Ele tira as finas iguarias daqueles outros jovens e coloca legumes e água para que eles tomem. Irmãos, desse versículo eu faço uma pergunta retórica para vocês. Será que você está sendo influenciado ou você está sendo um influenciador? Daniel e seus amigos eles foram influenciadores nesse momento. Através do testemunho de vida deles, o chefe da cozinha, ele retirou agora tudo que era de ruim para os outros jovens. Vocês percebem o que um cristão que serve a Deus e é fiel faz na vida de outras pessoas? O testemunho que ele dá, você percebe a diferença entre uma pessoa que adora a Deus e uma pessoa que não serve a Deus? Deus ele fala hoje ao seu coração, irmão. E olha que interessante, a gente vê a promessa de Deus se cumprindo na vida desses jovens. A gente percebe agora o resultado na vida desses jovens. O versículo 17 em diante vai dizer assim, olha, ora, a estes 4 jovens Deus deu conhecimento e a inteligência entre toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel Deus deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei, que seriam o quê? 3 anos, para que os trouxessem ao chefe dos eunucos, os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Versículo 20, em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o rei, lhes fez perguntas, o achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do reinado de Ciro. Irmãos, vocês percebem o resultado de ser fiel a Deus? Vocês percebem que vale a pena servir ao Deus Todo-Poderoso?
Daniel e seus amigos, eles foram firmes. A palavra do Senhor fala que Deus concedeu sabedoria a todos eles, mas a Daniel, ele concedeu uma sabedoria a mais. Por quê? Porque Daniel, ele aceitou em seu coração e ele falou. Dos jovens, ele foi o que disse: olha, a gente não pode, a gente não deve e a gente não quer. Daniel, ele tomou decisões naquele momento. Daniel, ele não tinha opções de escolher. Daniel, ele estava ali como um escravo, mas porque ele sabia quem ele deveria adorar, e ele sabia quem era fiel para cumprir, ele se permaneceu firme ao lado do Senhor. Irmãos, essa história é um pouco comovente, porque se fala não se contaminar com iguarias. E eu queria falar rapidinho, resumidamente, que o tempo não permite, mas eu queria falar rapidinho um pouquinho da minha história. Eu me batizei na igreja com 14 anos de idade. Eu estive ao lado do Senhor desde pequeno. Eu, com 15 anos de idade, entrei no Clube Desbravadores. Fiz 16 anos. Fiz 17 anos de idade. Estava prestes a fazer os meus 18 anos de idade. E chegou algo na vida que acontece na vida de alguns jovens que saem da igreja. Uma decisão de sair da igreja. E agora eu tomei uma decisão em que poderia custar a minha vida, que foi eu me retirar da igreja, me afastar dos caminhos do Senhor. E agora eu completo 18 anos de idade, e não agora, mas na história, tá? Eu completei 18 anos de idade e eu já tinha tomado a decisão de sair da igreja. Mas antes de eu sair, ainda com 17 anos de idade, eu fui para o meu último culto num sábado, e acabando o culto, eu ia para casa e uma moça que eu nunca tinha visto na minha vida, ela falou assim: ei menino, vem cá, ei menino, e eu andando, todo mundo me conhecia na igreja, e poderia me chamar pelo nome, mas ela falou: ei menino, vem cá. Eu olhei para trás, ela me chamou, ela conversou comigo, e ela disse para mim que era para eu ter cuidado com as minhas decisões. Eu, escutando ela falar, terminou de ela falar, eu cheguei na minha mãe e falei: poxa mãe, para que a senhora vai falar para os outros de que eu tomei a decisão de sair da igreja? E minha mãe, na inocência, falou: eu não falei com ninguém, eu não contei a ninguém, eu entreguei nas mãos de Deus. E mesmo assim eu não acreditei, mas eu, decorrer do tempo, perguntei à minha mãe quem era aquela pessoa. Minha mãe disse que nunca tinha visto falar daquela mulher. Então a gente sabe que Deus, ele fala aos nossos corações, mas o interessante está por vir, que depois que eu saí da igreja, com 18 anos de idade, tinha completado 18 anos de idade, eu comecei a beber, eu comecei a fumar, e eu comecei a andar com pessoas na qual Deus não se agradava. Não demorou muito, eu comecei a me envolver com o tráfico de drogas. E onde eu morava era um lugar muito perigoso. E eu estava somente agora sobre os braços de Deus. A decisão que Ele tomasse ali para a minha vida seria feita. E um dia estava eu, o meu primo e mais 2 amigos. E nós estávamos numa casa com coisas ilícitas, drogas, armas, e eu escutei uma zoada no portão e eu fui olhar para ver o que era. E naquele momento os policiais, eles entraram naquela casa, a gente correu, foi um desespero, e eu comecei a chamar o meu primo, mas pelo motivo de qual ele estava sobre drogas, ele não teve reação. E a gente correu, ele ficou na casa, e os policiais, ao nós corremos, eles começaram a atirar, pulamos casas, e para resumir, nós nos escondemos. Os policiais, eles acharam todos nós, e eu escutei o primeiro disparo, e eu pensei no meu primo. Nesse momento, meu primo, ele já estava morto. E eu comecei a orar a Deus. Tem aquilo, né? O crente, ele só busca a Deus quando ele precisa. Ou não somente o crente, né? Mas todos só buscam a Deus quando precisa. E foi o que aconteceu naquele momento. Eu conversei com Deus. Eu falei: Senhor, se o Senhor me livrar disso aqui agora, eu volto para os teus caminhos.
E vocês estão vendo aqui, eu aqui, vocês devem pensar, né? Pô, Deus livrou e Ele está aqui. Mas não foi meio assim. Mesmo Deus, depois de me livrar, eu ainda continuei ali. Passei por outras situações e eu tomei uma decisão que foi voltar aos caminhos do Senhor. Para vocês terem noção, desses 4 jovens que estavam lá, hoje apenas 2 estão vivos, que sou eu e mais um amigo. Infelizmente, ele ainda se encontra nesses caminhos. Eu oro a Deus, clamo pela vida dele e quero que ele também encontre Jesus assim como eu novamente encontrei. Marcos, o que tem a ver a sua história com a história de Daniel? O que eu quero dizer é que teve essa diferença desses jovens. De um lado, um jovem que decidiu se contaminar com as iguarias e de outros jovens que decidiram viver em prol de Cristo Jesus. Irmãos, vale muito a pena viver ao lado de Cristo. Independente, preste atenção nisso, independente da dificuldade que você estiver passando, independente das provações que você estiver passando, fique firme ao lado de Cristo. Jesus, Ele ama você e Ele quer te resgatar todos os dias. Nós somos pecadores, nós erramos, mas existe um Deus que nos ama e nos perdoa. Se você querer, fique de pé e vamos orar. Irmãos, antes de orarmos, eu queria falar, né? Vocês receberam um papelzinho, todo mundo recebeu aí, um papelzinho que a nossa irmã ela entregou. Eu queria falar, né? Por mim, pelo Jonathan. O nosso trabalho aqui de comportagem foi feito, vai completar agora 3 meses ao fim desse mês. 3 meses de comportagem aqui no bairro de Castelo Branco. Foi uma bênção, graças a Deus. Conhecemos pessoas nas ruas, falamos do amor de Deus, visitamos essas pessoas. E hoje nós tomamos uma decisão que foi de entregar uns folhetos a vocês, uns papelzinhos, e fazer uma visita para vocês durante essa última semana da gente aqui. A gente quer fazer uma visita missionária para vocês, nós queremos ir à casa de vocês, nós queremos orar com vocês, nós queremos ler uma meditação com vocês. E antes de irmos embora para outra localidade fazer a missão de Deus, nós queremos conversar com vocês no lar de vocês, se assim vocês permitirem. Eu gostaria apenas que vocês preenchessem um papelzinho agora, e ali na frente, quando eu estiver a me retirar, irei pegar esses papelzinhos na mão de vocês, tá bom? Eu irei fazer, novamente avisando, eu irei fazer essa visita a vocês, eu irei ligar a vocês, iremos marcar essas visitas, estaremos aqui até o domingo, e nós queremos fazer essa visita para vocês, tá bom? Que o Espírito Santo de Deus, ele possa abençoar vocês todos os dias, guiar vocês e protegê-los de todo o mal. Vamos orar? Oremos. Senhor Deus, amantíssimo Pai, obrigado, Jesus, porque o Senhor é um Deus poderoso, o Senhor é um Deus que faz milagre em nossas vidas. Senhor, assim como aqueles jovens, aqueles 4 jovens foram fiéis a Ti, Senhor, nós queremos também ser fiéis a Ti, Pai. Ó Senhor, existem decisões na nossa vida que nós precisamos tomar, Pai. Decisões que irá nos machucar, mas que será decisões que irá nos construir. Decisões na quais o Senhor quer estar, Senhor, nessas decisões. Pai, aqui estão os seus filhos, suas filhas, e entregamos a nossa vida em espírito e em verdade nesse momento. Queremos entregar o nosso coração a Ti, Pai, a todos os dias. Jesus, nós temos uma missão aqui nessa terra e nós sabemos disso. A missão aqui é de pregar a todo mundo em nossa geração do Teu amor. Senhor, tira toda a vergonha de nós. Que possamos a todo momento falar para um amigo, para um irmão, para um parente, o quão bom e maravilhoso é servir a Ti. Pai, eu e o Jonathan estamos com o propósito de visitar essas pessoas que estão aqui. E nós queremos, Senhor, que o Senhor nos use poderosamente nas visitas.
Que o Senhor possa falar aos nossos corações e aos corações deles. Que cada dia o Senhor nos use para pregar do Teu Evangelho. Nós agradecemos por tudo, hoje e sempre, em nome do Teu Filho amado Jesus, que reina e reinará para todos sempre. Amém. Uma boa noite e Deus abençoe todos vocês, meus irmãos.